Nos últimos anos, a atriz Alice Braga contracenou com atores como Anthony Hopkins, Will Smith, Harrison Ford, Jude Law, entre outros astros de Hollywood. Quieter now. You just have to listen. O Brasil a conhece pelo filme Cidade de Deus. Alice, eu queria começar nosso papo falando sobre esse filme. Que lembranças que você tem desse momento em que você estreou na tela grande? Eu tenho uma lembrança muito boa, porque eu estava no terceiro colegial, tinha 18 anos, eu fiz o filme naquelas férias de julho, do meio do ano. E foi muito bacana, porque eu já gostava muito de cinema. Eu cresci numa família um pouco, né, desse universo. A minha mãe trabalhava muito com comercial, então eu visitava muito set de filmagem. Comecei a fazer comercial porque eu adorava estar nesse universo e conheci o Fernando assim. E aí o Fernando me chamou para fazer, e foi o contato, Kiko, assim, que eu tive pela primeira vez, de fazer uma coisa que não fosse vender um produto, que não é só a diversão de estar num set, mas é de estar contando uma história, de estar vivendo uma história, de viver aquela paixão pelo Bené, ele morre, esse universo que a gente tem no Brasil. Então foi a primeira sensação, assim, que eu tive do gosto de cinema, de estar contando uma história. E aí, falei, bom, agora danou-se, é isso que eu quero. Estreou bem, né? Porque... Nossa, eu só tenho a agradecer. Sai daqui da piranha, a culpa é tua, porra! Sai daqui! Foi no filme Cidade Baixa, do Sérgio Machado, interpretando uma stripper, fazendo um triângulo amoroso com Lázaro Ramos e Wagner Moura, que a crítica e o público referenda seu trabalho, reconhece o seu talento. Eu queria que você falasse desse trabalho. Foi um projeto muito especial, porque, assim como Cidade de Deus, foi uma nova fase, assim. Porque diferente de Cidade de Deus, que foi uma participação e eu tinha 18 anos, e foi meu encontro com o cinema, o Cidade Baixa teve uma coisa muito bacana, porque tinha esse desafio de ser uma protagonista, o desafio de trabalhar com duas pessoas que eu já admirava, por causa da Máquina, né? Uma peça que eles fizeram, o Lázaro e o Wagner. E uma história super impactante, assim, muito visceral, muito humana, e foi maravilhoso, porque eu tinha 20 anos, eu fiz 21 no set. E é uma personagem linda, então eu aprendi muito essa coisa da dedicação, da emoção, da verdade. O trabalho com a Fátima Toledo foi muito especial, porque foi um mergulho, foram 3 meses intensos, quase em todas as cenas. Tem muita entrega nesse trabalho. Tem muita. Você se expõe muito. Não deu medo, assim? Deu muito medo, assim. Na verdade, me deu muito frio na barriga. Até o medo foi uma das coisas que a gente trabalhava muito na preparação. Acho que se a Fátima ver essa entrevista, ela vai lembrar bem. E foi muito especial por isso, porque eu amadureci muito e uma das coisas que eu aprendi muito nesse processo foi essa confiança atores e ator-diretor, porque eu lembro que o Sérgio, ele tinha noção de uma garota de 20 anos estar fazendo um filme assim que ia dar medo, e ele falou, se joga, não tenha medo que eu vou te pegar de qualquer maneira, assim, você não vai cair no chão. E isso dá uma segurança que aí até eu... Acho que até ele me trazia de volta, às vezes. Assim, foi muito maravilhoso. Acho que eu amadureci bastante. Vocês estão indo pra Salvador? Então. De repente até posso ir com vocês. E rola? O quê? Você sabe. Pagando 50 conto, rola. Mas aí rola de tudo? 50 é só o básico. Bom, para contrastar com esse trabalho, vale a pena a gente citar o trabalho com a Lina Chami, que vem na sequência e é o oposto, Nossa, né? eu amo o trabalho com a Lina, foi muito especial. Nossa, a Lina é o oposto, assim, da Fátima, do Sérgio. Ela é um doce de pessoa, eu sempre admirei. A gente tá falando do filme A Via Láctea, em que você faz uma veterinária que tem uma relação com o personagem do Marco Rica. Exatamente. E é um trabalho mais sutil, não é? Mais poético. Que é o cinema da Lina, né? Isso que foi interessante fazer. Ele precisou de alguém para dividir essa solidão. Mas a solidão é assim mesmo, a gente não tem ninguém pra contar que tá sozinho. Como é que é? A solidão é assim mesmo, a gente não tem ninguém pra contar que tá sozinho. Bom, nesse set, a Alice conhece o Marco Rica e acertam um trabalho que vem na sequência, que é o Cabeça Prêmio. Você fechou pela afinidade. Nossa, eu me apaixonei, assim. Eu com o Marco, foi um amor à primeira vista, assim. Eu sempre admirei, assim como tive a sorte de trabalhar com o Lázaro e com o Wagner, que são atores que eu já admirava muito. O Marco, pra mim, sempre foi uma referência como ator.
Bom, esse filme tem uma curiosidade que a mãe de Alice Braga surge nas telas. Dona Ana Braga. Alice, se alguém não sabe, é sobrinha da Sônia Braga, família de artista, né? Vamos falar agora um pouco sobre família. Esse ambiente familiar foi definitivo na sua escolha profissional. Foi, Kiko, porque assim, eu entrei, como eu estava falando, nesse universo de set de filmagem através da minha mãe, fazendo comercial, já essa magia de um set de filmagem foi através dela. E minha mãe, muita gente sabe, mas para quem não sabe, minha mãe era atriz. Eu sempre digo, uma vez atriz, ator para sempre. Então, assim, ela ainda é atriz. E ela era uma grande atriz de musical, de teatro, chegou a fazer uma novela na Globo. E o Marco conheceu ela fazendo Arthur. Em 1903, quando minha mãe fala. E era apaixonado por ela. E a gente estava procurando uma mãe para a personagem. Então foi muito legal, porque essa minha história de começar foi através dela, foi um super reencontro. E os irmãos da minha mãe, o Júlio, o Hélio, a Sônia, todo mundo. O Hélio é pintor, o Júlio é ator, diretor de teatro, a Sônia é atriz, minha tia trabalha com música, Dani Braga, que é minha prima, diretora de televisão, ela dirigiu durante 8 anos A Grande Família e agora está no Tapas e Beijos. Uma outra pessoa que te apoiou muito na carreira, te ajudou, é o Fernando Meirelles, não só pelo Cidade de Deus, mas eu imagino também que pelo Ensaio sobre a Cegueira. Totalmente. Desse segundo filme, o que você pode o que ficou, né, assim, dessa experiência? Foi muito especial porque o Fernando, eu chamo ele de padrinho, ele fica bravo comigo, mas ele é, de certa forma, um padrinho. E foi maravilhoso, porque além de ser um reencontro, eu gosto muito do jeito verdadeiro, natural que o Fernando gosta nos filmes dele. E foi muito bom poder ter essa inspiração de novo. E o Ensaio sobre a Cegueira, coincidentemente, é um livro que, para mim, é um dos meus preferidos. Eu amo. Saramago sempre dizem, ame-o ou deixe-o. As pessoas ou amam ou odeiam. E eu sou uma das que ama muito, que eu gosto. Então foi um sonho poder fazer esse projeto, né, que para o Fernando era muito especial, porque ele já tinha tentado comprar os direitos. E um reencontro com o Fernando e um escritor que eu sou extremamente apaixonada. E trabalhar com os atores que estão no filme. Eu queria chegar nesse assunto. Os astros, contracenar com essas pessoas que, de certa maneira, algumas a gente pega um Anthony Hopkins, já é um mito, assim. Nossa, ele é um né? sir. É um sir, exatamente. É como é que é essa relação? É a mesma que você tem com os atores aqui? É diferente? Esse universo de agente e tudo mais, claro que a dinâmica funciona um pouco diferente no início do processo. No set, nenhuma diferença, assim, a mesma relação ator-diretor, ator-diretor-equipe, ator-roteiro. É muito legal, mas é muito legal porque é a mesma coisa em outro lugar. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, é você aprender com a cultura do outro, porque eles são de escolas diferentes. Claro que a gente pode ler os mesmos livros, usar os mesmos métodos ou criações, cada um tem o seu jeito próprio de criar, mas é interessante ver outras escolas, né, de atuação. Eles são de uma outra cultura. O Anthony é da Europa, da Inglaterra, a Julianne Moore é dos Estados Unidos, já veio em várias cidades, o Mark Ruffalo também, estudou com a Stella Adler. Aí, de repente, você encontra o Gael, que é um ator mexicano, que traz um estudo de Londres, mais uma coisa com o Alejandro Iñárritu, que ele também trabalhou muito, com o Cuarón. Então, essa mistura é muito legal estar num set de filmagem ter isso. Então, é isso que eu sinto, essa é a diferença de cultura, mas como ator é a mesma coisa, graças a Deus. And then what? I don't know. If you'd kill him, it would have been way worse. You would have started a war for sure. Eu nunca planejei nada na minha carreira. Eu acho que eu tento deixar as portas abertas e ir entrando nelas, lendo, gostando ou não gostando, buscando entender, mais do que já fazer decisões. E acho que foi uma feliz coincidência esses projetos. Foram portas que foram se abrindo, foram oportunidades que foram surgindo e deu vontade de entrar. Alice, o que pesa na hora de decidir um convite para fazer um trabalho? Acho que a personagem, mais do que tudo. Assim, lógico, o roteiro, tudo isso, né, te dá, né, uma felicidade trabalhar com um diretor tal, com um ator tal.
Mas acho que mais importante do que tudo é a personagem. Sentir que eu posso fazer alguma coisa que eu acho que aquilo é diferente ou que é interessante, que eu posso aprender, é um desafio. Acho que pra mim a personagem é um determinante. Não, tudo bem. Fala pra ele que o Mike tá indo pra aí agora, tá? Tá bom. Obrigada. You need to ask Ricardo for a loan. Mike, you go ask him for a loan. O futuro da atriz Alice Braga continua promissor. Um dos próximos trabalhos dela, que a gente vai ver nos cinemas, ainda sem data definida, é a adaptação que o Walter Salles está fazendo do livro On the Road, do Jack Kerouac. Exatamente. O que você pode nos revelar desses bastidores? As filmagens já terminaram, o filme se encontra em montagem. Exatamente. Provavelmente vai ficar para o segundo semestre, para o ano que vem, essa data não está certa. Como é que foi isso? Foi maravilhoso, até porque é um projeto que muita gente já tentou fazer. O Coppola é o dono dos direitos, né, do livro há muitos anos, e muita gente já tentou. Marlon Brando, muitas, assim, Sean Penn, Johnny Depp, muita gente já tentou colocar o projeto junto e nunca aconteceu. E o Walter sempre sonhou. O Walter, há 5 anos atrás, já tentava e já fez um documentário sobre a geração Beatnik, sobre On the Road. E foi maravilhoso, porque o elenco é sensacional. Tem Amy Adams, a Kristen Stewart, o Garrett Hedlund, o Sam Riley, que fez aquele filme do Joy Division, Control. Tem Steve Buscemi, tem tanta gente bacana. Fala da sua personagem. A minha personagem, você viu? Falando, nem fala de mim. Não, a minha personagem chama Terry. É uma menina mexicana, né, que mora na fronteira dos Estados Unidos, numa época que os Estados Unidos já estava começando a trazer latino-americano para o sul para poder trabalhar em campos, né, de algodão. E o personagem, Jack Kerouac, que é o Cell Paradise, ele encontra com ela num ônibus, ele está viajando de ônibus sozinho, e aí eles começam a conversar e ele tá on the road, deixando a vida acontecer. E ela leva ele para conhecer onde ela mora e eles vivem uma história de amor. E aí eles seguem na estrada, como todos os personagens. Vamos aguardar, porque promete. E trabalhar com o Walter Salles, né? Não, imagino que seja muito bacana. Foi maravilhoso. Mais alguma coisa que a gente não sabe, tá vindo por aí? Bom, já que é Canal Brasil, vou contar pra vocês. Eu tô com um projeto que chama Grand Tour, com o Felipe Braga, que é o roteirista do Cabeça Prêmio, que eu contei. Ele vai dirigir, está escrevendo roteiro, a gente está em fase de captação, estamos tentando ver como é que vai acontecer. Quem vai coproduzir é a Nora Goulart, da Casa de Cinema de Porto Alegre, que também vai participar do projeto. Vou fazer o Tim Maia, do Mauro Lima, que também dirigiu Meu Nome Não é Johnny, baseado no livro do Nelson Motta. Estou super feliz de fazer a mulher dele. E que mais? Tô aí, eu tenho esses projetos assim que eu tô louca pra fazer aqui no Brasil e portas abertas. Se quiser me ligar, meu telefone é pedindo emprego, eu quero fazer tudo. Alice, muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você. Sucesso, que a vida continue te levando para lugares inimagináveis. Obrigada, adorei o reencontro. Valeu, Muito bom. obrigado. Beijo.